Boa tarde, satisfação em estar com vocês mais essa tarde aqui para mais uma live da nossa aula. Não se esqueça de colocar o nome e a série, tá? Completo. Essa aula, você sabe que equivale à participação de vocês depois na hora das notas, porque a gente faz o levantamento de quem participou da live, né? Nós encaminhamos. E também acabei de fazer o encaminhamento para coordenação de quem entregou os formulários. Eu só ainda não entreguei, porque eu vi que algumas pessoas entregaram depois, antes de eu vir aqui, de vir a live, tá? Mas o formulário está fechado, então vamos aguardar lá o próximo formulário dessa semana aqui, que tem a ver com a matéria de hoje. A aula introdutória, que vai ser em duas etapas. Primeira parte, eu vou fazer a correção do formulário, e a segunda parte eu vou falar sobre a atomística, introdução às partículas subatômicas, né, falar de cada modelo atômico, e aí a parte introdutória da tabela periódica, né, simbologia química e tudo mais, tá bom? Podemos começar então? Eu vou compartilhar com vocês a tela. Vocês só ouçam, tá, gente? Vocês estão aqui mesmo, vocês fizeram o formulário? Fizeram todos? Ok. Vamos lá? Olha só. Vamos às perguntas. Todos estão vendo aqui o formulário? Vou compartilhar aqui. Estou compartilhando a tela com vocês. Estão vendo agora? Sim. Agora sim. Sim. Vamos lá. Aqui nós temos a tabela, né, que eu deixei como parâmetro para vocês fazerem os cálculos, e também aquela análise comparativa, qual era o combustível de maior poder calorífico? Era o gás de cozinha, porque ele vem aqui como número 1, 49.030 kJ, né? E qual é o mais fraco de todos? É a lenha, né? 2.524 ou 10.550 kJ. Ok? Então, o combustível mais forte que tem aqui, no caso, é o gás de cozinha, e o mais fraco que temos aqui é a lenha, tá? Teve gente que colocou o gás natural, teve gente que colocou a gasolina como mais forte. Significa que não é uma questão de opinião, tá? É uma questão de olhar a tabela e analisar os valores, tá bom? Vamos lá, então. O que são combustíveis e como se classificam? Combustível é uma substância química que sofre uma reação química que libera calor e energia. Tudo bem? Como se classificam? A classificação do combustível não é o estado físico, sólido, líquido, gasoso. Ele se classifica em combustível renovável ou combustível não renovável. Então, o que é combustível renovável? É o álcool, é o GNV do lixo, dos produtos de reciclagem. E o que não é renovável? Os de material fóssil, né? A gasolina, o gás de cozinha, entendeu? Essa é a classificação, tá? Qual é a definição de fogo? Teve gente que colocou que fogo é uma substância química, Como é que eu vou pegar no fogo, então, pesar a massa do fogo, medir o volume? Não dá. Fogo é uma energia em forma de luz. Então, quem colocou substância química errou, quem colocou comburente a gente viu na explicação que é o oxigênio, que é o ar, né? E o combustível é o próprio material que vai queimar. Então, o que é o fogo? É o que é liberado na reação exotérmica, no caso, tá? De acordo com a tabela de combustíveis, o que vai gerar maior energia? A queima de 40 kg de álcool combustível ou 30 kg de gasolina com 20% de álcool. Olha só. 40 de álcool combustível ou 30. O que eu vou fazer aqui com vocês? Vou fazer essa conta aqui. Deixa eu só pegar o valor. Para só fazer, eu vou utilizar o chat mesmo, ok? Era só pegar o valor na tabela
Qualquer uma das duas escalas servia. Vamos pegar a caloria. Gasolina com 20% de álcool, 9.700. Gasolina. Vai ser 9.700 multiplicado por 30. Então, isso daqui vai ser igual a, fazendo a continha rapidamente, 291.000 quilocalorias. Agora vamos calcular o álcool. O poder calorífico do álcool, no caso, álcool combustível, 6507. Então, vai ficar 6507 vezes 40. 260. Isso aqui deu um valor de 260.280 quilocaloria, tá? Então, vocês só precisavam ter feito a multiplicação, pegar o valor correspondente na tabela e fazer a multiplicação. Não é uma pergunta de análise de tabela, porque teve muitas questões que colocou assim, pela comparação na tabela é a gasolina, é óbvio que é a gasolina, mas eu coloquei um valor de massa menor, então era para vocês fazerem o cálculo, porque eu pedi para vocês lá no exercício, olha só, eu pedi o exercício falando assim, ó, demonstre seus cálculos, tá? Se é para demonstrar os cálculos, é para fazer a conta. Então, quem é maior aqui? 291 mil ou 260? Claro que é 291 mil. Quem é que tem 291 mil? A gasolina com 20% de álcool. Essa era a resposta certa. Tá bom? Vamos continuando aqui. Deixa eu só compartilhar a tela com vocês para dar continuidade. Continuando. Então, ó, era só pegar o valor da gasolina com 20% de álcool, multiplicar por 30, que era o 9.700, e pegar o valor do álcool combustível, 6507, multiplicar por 40. Ok? Quem teve o maior valor é o que vai ter mais poder calorífico, maior poder calorífico. Tá bom? A próxima, de acordo com a tabela acima, é aquilo que eu comentei. Quem tem o maior poder energético era o gás de cozinha e quem tem o menor poder energético é a lenha. Muitos acertaram. A queima do enxofre é uma reação de combustão? Sim, verdadeiro, tá? É uma reação de combustão, sim. Por quê? Porque aqui, ó, olha só a molécula. Só um minutinho. Pro, a Giovana da minha sala pediu para avisar que ela não vai poder participar porque a energia dela caiu. Giovana? Isso. Qual que é a sua sala? No ano B. Giovana do primeiro B? Deixa eu só anotar aqui. Giovana Aparecida? Isso, é. Ok, tá avisado. Obrigada por avisar, tá? Então, o enxofre, pessoal, ele tem um comportamento diferente da parte da próxima, né? O SO2, ele não é um composto que tem um caráter metálico. Então, ele forma uma reação de combustão, sim, pela queima. Eu consigo queimar. Agora, olha essa reação aqui, ó. Fe, né, mais O2, Fe2O3. Aqui não tem queima. A formação da ferrugem. Você já viu um prego enferrujando? Vocês já viram, gente? Material ferroso? Eu já vi. Eu já vi. Preciso queimar Eu ele? já vi.
Precisa queimar para acontecer a ferrugem? Não, precisa molhar. Não, então não vai queimar. Não, é algo natural mesmo. É natural, então. Por isso que é falso, não é uma reação de combustão. Enquanto que eu, para queimar o enxofre, eu tenho uma reação de combustão, porque eu vejo a queima acontecendo, na forma de formação, na reação de formação da ferrugem, não existe queima, é um processo natural, é o contato com o oxigênio do ar, sem precisar de induzir, tá, a queima. Então, seria falsa essa alternativa, tá? Agora aqui, na próxima, classifica as reações químicas abaixo de completa ou incompleta. Toda reação de combustão completa, ela vai sempre liberar o gás carbônico. E o gás carbônico, ele me mostra que a quantidade de oxigênio foi suficiente para aquela reação. Então, quem é que está liberando o gás carbônico aqui? Ó, é a A. Então, a letra A é combustão completa. Agora, a letra B, se você for ver, ela está fazendo só o monóxido de carbono. Isso aqui não é gás carbônico, é o CO. Então, se liberar CO ou liberar apenas o C na reação química, eu estou falando de combustão incompleta. Então, a resposta, a letra A é combustão completa e a letra B é combustão incompleta. Tudo bem? Dúvidas? Meus parabéns para quem acertou tudo, né? Fiquei orgulhosa de ver. Professora, eu tô feliz. Eu errei a maioria. Eu errei de burrice. E quem errou uma ou outra, né? Só fazer com mais atenção o próximo. Mas, professora... Oi, pode falar. Tipo, eu não sabia fazer os cálculos. Vai contar os 2 pontos ou vai contar só um ponto? Ele não... O ponto atribuído, os 2 pontos total é para quem fez a continha, tá? E quem não atribuiu, quem não fez, só colocou lá a resposta, aí ficou com um ponto só. Ah, tá não bom. dei errado, mas aí eu atribuí um ponto só, porque a resposta não estava errada, né? Só ficou incompleta. Tá bom? Tudo bem? Tá bom. Ótimo. Então, vamos continuar aqui. Agora eu vou abrir o assunto da matéria de hoje, que é muito legal. É a química dos átomos. M. 72. Um dia desse, aí eu beijei ele, do nada. Ele falou, O que é? Eu vou... comecei a rebolar nele. Pedro! O seu microfone, ninguém entende nada. Eu vou ter que te tirar da chamada, porque Pedrinho NV aqui eu não conheço, não é nome de aluno da SEDUC. Banido. Não, mas é da minha sala esse louco aí. Então, mas o que ele quer? Vou ter que tirar ele da reunião. Não sei. Acho que Não ele sei. tá falando nada com nada e esqueceu de fechar o áudio. Acho que ligou só o microfone dele. Não, gente, ele colocou um meme pra tocar com o microfone aberto. Era um meme. Pronto, Ah, Não tem nada ele... pra Ai, fazer mesmo. acabou o problema. esquece. Ele foi banido. Vamos lá então, gente. Obrigado, professora. Perdeu a aula. Vamos lá, o material hoje é a constituição da matéria e os modelos atômicos, tá? Professora Edjane. Peraí, deixa eu dividir com vocês a tela. Eu não penso 2 vezes tirar aluno da reunião, eu não posso perder tempo com esse tipo de gente. Ok? Todos estão vendo? Sim. Sim. Eu aprendi na aula passada a ficar com todo o slide, ó. Todos estão vendo? Professora Sim. Edjane, sou eu. Sim. Unidades temáticas, matéria e energia, tecnologia e linguagem científica. Os objetos do conhecimento, a constituição da matéria, nós vamos fazer o modelo atômico de Dalton, elementos, símbolos, massa atômica e número atômico. A habilidade a ser trabalhada é a ensino médio 13C NT 301, que é construir questões, elaborar hipóteses, previsões estimativas, empregar instrumento de medição, representar e interpretar modelos explicativos, dados ou resultados experimentais para construir, avaliar, justificar conclusões no enfrentamento de situações problemas com uma perspectiva científica. O mínimo de duração dessa aula são 4, né, porque são 2 aulas de hoje, mais o formulário que eu vou estar postando para vocês a partir da semana que vem. Os recursos que nós estamos utilizando é a plataforma
virtual Google, né? A avaliação vai ser individualmente, de acordo com a participação de vocês aqui na live e a participação de vocês na entrega dos formulários, ok? Bom, modelos atômicos e sua estrutura. O primeiro modelo atômico foi o modelo de Leucipo. Na verdade, foi ele e um outro filósofo grego chamado Demócrito, tá? Onde eles falavam que a matéria ela pode se dividir em partículas cada vez menores. Eles não tinham a ideia do que era o átomo em si. Tanto é que a palavra átomo, ela vem do grego, que significa indivisível ou não divisível, tá? Então, eles defenderam a ideia de que a matéria era composta por pequeníssimas partículas que a gente ia dividindo ela, dividindo, até chegar numa situação que ela não conseguia mais ser dividida, ok? Então, em grego, ela significa indivisível. Tudo bem? Até aqui? Dúvidas? Não. O segundo é o modelo de Dalton, né? Porque depois que teve esse primeiro estudo do átomo, de acordo com os filósofos gregos, caiu no esquecimento, ficou um bom tempo sem estudar a atomística, né? Aí veio o pessoal da alquimia, começou a estudar os elementos, depois veio o Dalton, que já em 1808, já na era moderna, ele retomou o estudo do átomo em si e começou a estudar os materiais presentes na natureza. Então, a primeira teoria de Dalton, que é a teoria moderna da atomística, ela determinava que o átomo era uma partícula maciça, indivisível, sem graça, sem carga elétrica, quer dizer, e ele era chamado de bola de bilhar. Então, era uma partícula arredondada, esférica, parecendo uma bola de bilhar, tá bom? Se vocês ouvirem falar, o modelo da bola de bilhar é o modelo de Dalton, ok? Depois veio o modelo de Thomson, 1898, onde ele falava que era uma partícula maciça, porém ela era divisível. Era uma pasta positiva recheada de cargas negativas. Então, a partir do modelo de Thomson, começou a se estudar a natureza elétrica da matéria. O modelo de Dalton, ele não conseguia explicar a carga elétrica em si, tá? O que era a eletricidade. E a partir de Thomson, junto com o experimento do Graham-Bell lá, dos cientistas que estudavam a carga elétrica, ele chegou à conclusão de que o átomo ele tinha duas cargas, uma positiva e outra negativa. Então, o átomo de Thomson se chama o átomo de pudim de passas. Se vocês observarem aqui, ó, nós temos, é como se fosse um panetone, né? Onde o branco é a parte positiva e a parte negra aqui, os pretinhos, seriam os elétrons incrustados, tá? Tudo bem? Tudo bem, gente? Sim, professora. Sim, mas tem uns nomezinhos ruins, hein? Calma, Sim. depois você se acostuma, não precisa decorar. Depois veio o átomo de Rutherford, a partir desse modelo atômico, então, onde a atomística ela deu um salto muito grande, né, na evolução científica. Então, ele já determinava que o átomo não era maciço, se tratava de um núcleo pequeno, onde tinha carga positiva, ela era centralizada no núcleo, e ao redor desse núcleo tinha as cargas negativas, como se fosse o sistema planetário, tá? Aí começou a surgir a ideia de sistema solar, como se fosse o sistema de cargas elétricas positivas e negativas. Era parecido com o sistema solar, ok? Aí esse modelo foi aprimorado a partir do momento que surgiu o Rutherford, o modelo atômico fundamentado na teoria dos quanta, que seria uma teoria mais recente, né? A mecânica quântica, ela surge a partir dessa teoria, sustentado experimentalmente com base na espectroscopia, onde, o que é a espectroscopia? É a luminosidade do elemento químico, tá? Eu vou ver se quando vocês retornarem presencialmente, a gente fazer essa aula do teste de chama dos elementos, porque é esse modelo que a gente testa quando vai fazer o teste de chamas. Eu vou queimar vários materiais, e aí pela cor,
vocês vão identificar o elemento químico, porque cada elemento químico, ele tem a sua coloração, tá? É como se fosse a identidade própria do elemento, é a cor que ele emite na hora que ele é submetido à variação de energia ali, tá bom? Então, a distribuição eletrônica em níveis de energia, ou seja, nesse caso aqui, os elétrons, eles já eram colocados em níveis de energia. Níveis de energia são as camadas eletrônicas. Segundo ele, o átomo, ele tem 7 camadas eletrônicas, né? Até aí, tá, gente? É claro que a coisa andou um pouco mais, tá? E aí, cada elétron, ele não é colocado aleatoriamente nas camadas. Cada elétron, ele tem a sua quantidade máxima em cada camada eletrônica. E a propriedade do elemento químico, ele está de acordo com essas camadas aqui, tá? Eu vou saber que o átomo é um metal de acordo com a distribuição dele nessas 7 camadas. Se ele não é um metal, também de acordo com a distribuição, ok? Então, um dos modelos mais importantes que vocês vão ver agora é a fusão do modelo de Rutherford-Bohr, onde constitui o mesmo modelo atômico, a parte central do átomo é constituída de partes positivas e ao redor os elétrons, tá? Onde eles são distribuídos de acordo com o número de elétrons que o elemento tem. Então, o que eles tiraram como conclusão desse modelo? O elétron, ao saltar de uma órbita mais interna para outra, mais externa, absorve energia na forma de quanto? O elétron, ao retornar à sua órbita de origem, libera a mesma energia que foi absorvida, porém na forma de onda eletromagnética, fóton. Então, quanto é uma partícula, e o fóton é uma partícula de luz, tá? Se o elétron ficar girando apenas em sua órbita estacionária, não ganha nem perde energia. Então, um fóton equivale a um quanto, ok? Aí nós temos aqui a representação simbólica do modelo de Rutherford-Bohr, onde a órbita não é tão planetária assim, né? A órbita dos elétrons é uma órbita irregular, e também velocidades irregulares, tá? Se ele passa de uma camada para outra, ele perde energia. Se ele volta no sentido da camada mais externa, ele ganha energia. Ok? Espera aí, deixa eu voltar aqui. O próximo é o modelo de Chadwick. Deixa eu ver quem que é. Igor Gabriel. Vamos ver se é o Igor Gabriel, aquele menino lá. Ó. Então, o próximo modelo é o de Chadwick, é o outro que eu achei mais importante para colocar para vocês, porque a partir dele foi descoberto os nêutrons. Se você for observar aqui rapidinho, aqui embaixo, pequenininho, ó, eu tenho uma reação nuclear. Isso que se chama o bombardeamento do átomo de hélio com átomos de berílio. Aliás, o berílio foi bombardeado com átomos de hélio, porque aqui ele é a partícula alfa, né? Quando ele recebeu esse bombardeamento, ele se transformou no elemento carbono. Peraí. Ele se transformou no elemento carbono. E aí foi eliminado um nêutron, tá? Então, a partir do modelo, a partir desse experimento, surgiu uma partícula nova, que ela não tinha massa, ela não tinha carga elétrica, mas ela tinha massa e era concentrada no núcleo do átomo. Então, o novo modelo passou a ser da seguinte forma, ó. Na periferia nós temos os elétrons, aqui nas camadas eletrônicas, e dentro do núcleo nós temos os prótons e os nêutrons. Então, se vocês verem as bolinhas azuis aqui são os prótons, as bolinhas vermelhas são os nêutrons, tá? Tudo bem, gente? Estou conseguindo acompanhar? Posso continuar? Ok. Sim. Aí vem as partículas subatômicas, né? Na verdade, nós temos mais de 100 partículas. A única coisa é que essas partículas são as partículas básicas da estrutura atômica. Mas o que mantém o próton ali preso junto ao nêutron, o que mantém, são outras subpartículas que também têm sua natureza química, tá? Mas isso não é para essa aula. Normalmente, a gente vê
a atomística, assim, de uma forma bem mais aprimorada, quando vocês estão fazendo um curso mais abrangente, né? Então, por enquanto, vocês vão ficar só no prótons, nêutrons e elétrons, ok? A primeira partícula são os prótons. Os prótons são as partículas subatômicas que apresentam carga positiva, são localizados no núcleo do átomo juntamente com os nêutrons. Eles são a unidade básica para a determinação de um elemento químico. Uma vez que o elemento químico consiste no conjunto de átomos com o mesmo número de prótons, também é chamado de número atômico, e eles vão ser representados pela letra Z. Então, o que é o próton? É a carga positiva do elemento químico. Na natureza, tá, nós temos as partículas positivas e temos as partículas negativas. Quem é o positivo? É o próton. E para que serve essa partícula? Tá? Qual é a finalidade do próton? O próton, ele é a partícula responsável pela identidade do elemento químico. A tabela periódica, que a gente vai ver na nossa próxima live, ela é toda voltada ela está toda dividida, tá? Em ordem crescente do número de prótons, que é o número atômico. Então, por exemplo, o hidrogênio. Por que eu sei que é o hidrogênio? Como que eu faço para reconhecer esse elemento? Porque ele tem um próton só. Se ele ganhar 2 prótons, se o elemento a partir de então tiver um próton mais, tiver 2 prótons, ele vai se transformar em hélio. Se ele tiver 8 prótons, ele vai ser o oxigênio. Se ele tiver 82 prótons, ele vai ser o elemento radioativo urânio. Se ele tiver 11 prótons, ele é o sódio, e assim por diante. Deu para entender? Qual é a finalidade do próton? Ele me identifica o elemento químico. Tudo bem? Certo? Certo, professor. Nenhuma dúvida? Agora, qual som de carga negativa? Não, professora, tá Certo. certo. Bom, se tiver dúvida, pergunta para eu já tirar agora. Nenhuma? Ótimo. O que são nêutrons? Nêutron é uma pequena partícula que constitui o núcleo. Não tem carga elétrica, o próprio nome já fala, né? Nêutron. Se eu perguntar para vocês, a partícula chamada nêutron tem carga elétrica? Já sabe que não, né? Tá? Pelo fato de formar o núcleo do átomo, os nêutrons e prótons são chamados de nucleons. É a carga positiva de um e a carga neutra do outro, que propiciam a estabilidade atômica. Então, a partir do modelo do Chadwick, que foi o último que a gente viu, a gente sabe que a soma dos prótons, que é o positivo, com a parte neutra, que é o nêutron, eu vou descobrir a massa do elemento, a massa do átomo, tá? Então, somando prótons mais nêutrons, eu tenho a massa atômica aqui, que a gente fez a equaçãozinha matemática. A, que é a massa, mais P, que é próton, N, tá? Então, somando os dois aqui, nós vamos achar esse valor aqui. Daí, decorre que o número de massa menos o número atômico é o número de nêutrons presentes em um átomo, que significa que nêutrons é a massa menos os prótons, ok? Então, a partir do momento que Chadwick descobriu os nêutrons, antigamente existia uma incógnita sobre como que se calcula o peso de uma determinada substância. A partir do momento que se sabe os átomos que ela é formada e a massa atômica de cada átomo, tá, você consegue identificar a massa da molécula em si, matematicamente falando, tá? Então, o que acontece? Se você tem o número de prótons e você sabe o número de nêutrons, você vai achar a massa do elemento, a massa do átomo. Tudo bem? Deu para entender, gente? Sim. Deu para entender? Sim. Então, vamos compartilhar no chat aqui Sim, agora. professora, deu. Ó, para vocês também aqui, eu tô com 3 alunos aqui ao vivo, tá, gente? Qual a massa de um átomo que tem 30 prótons e 20
nêutrons. Ó, qual é a massa de um átomo que tem 30 prótons e 20 nêutrons? No chat aqui, ó. A fórmula é a massa, que é A, vai ser Z, que é o prótons, mais N, que é nêutrons. Ou a massa, que é A, vai ser igual a P mais N. Ok? Então, ó, eu vou dar um minutinho para vocês fazerem o cálculo da massa atômica desse átomo a partir do número de prótons e número de nêutrons dele, tá bom? Vocês também. Qual é a massa de um átomo que tem 30 prótons e tem 20 nêutrons? Ok? Um minutinho. Tá muito rápido, gente? Não, Não, Tá bom. não. Ótimo. posso mandar um chute aqui no chat? Ah, chute não pode não, Química é uma ciência exata que você tem que ter fundamento na sua teoria. Inclusive, teve algumas pessoas lá no formulário que falaram assim, deve ser, na minha opinião, o combustível que tem o maior poder calorífico é a gasolina, mas a opinião a gente deixa para depois de confirmar a hipótese. Professora, eu não consegui chegar ao cálculo de 30... Calma aí, que eu esqueci o nome. 30 prótons, só cheguei no 20 nêutrons, que dá 50. É isso mesmo. Não é? Eu estou perguntando a massa, você vai somar os dois. Basicamente é isso. Ó, o Gustavo colocou aqui para mim agora, o Gustavo Henrique. Aqui, ó. A Melanie. O Alexandre. É isso mesmo, gente. É só somar os dois, tá? Soma 20 mais 30. Então, aqui, ó, é a massa atômica. Anotem bem, a massa atômica são 30, que é o número de prótons, mais 20, que vai dar 50. Bem facinho, né, gente? É ridículo isso, de tão fácil que é. Agora eu vou inverter outra coisa. Qual é o número atômico de um átomo que tem massa 70 e 45 nêutrons. Vocês acertaram, meninos, aquela lá dos 50? Acertaram? Não, você errou, era só somar. Ó, o próximo aqui, ó. Qual é o número atômico, que é quem? Os prótons, de um átomo que tem massa 70 e 45 nêutrons? Mais um minutinho. A fórmula é essa. A, C, mais N. Júlia, você tá somando, Júlia. Nesse caso aqui, ó, já tem uma massa. Você tá calculando a massa aí. Eu quero próton, Júlia. E como é que fez isso? Qual é que é a operação matemática inversa da adição, gente? Hã? Maria Beatriz já acertou? Não, Maria Beatriz, acho que errou por 10. Espera aí. Tá certo, Maria Beatriz, tá certo. Alexandre, isso mesmo.
Aqui o Gustavo está somando também, a Júlia continua somando. Não, nesse caso, se eu já tenho a massa não é 70, eu vou calcular o quê? Eu estou pedindo próton, então vai ficar, ó, o próton vai ser igual a massa menos o N. Tá? Então, vai ser próton vai ser igual a 70 menos 45. Isso aqui vai ser igual a 25. Ok? 25. Tudo bem? Errado o final lá. Tudo bem? Tudo bem, gente? Sim. Então, se eu tenho a quantidade de prótons e nêutrons e estou pedindo para calcular a massa, vocês vão somar os dois. Agora, se eu tenho a massa e o exercício me fornecer ou prótons ou nêutron, aí você só subtrair que vocês acham o valor, tá bom? Essa é a parte mais fácil que tem da atomística, é o cálculo da massa atômica. Mas vamos retomar aqui a continuidade. Tudo bem, gente? Posso continuar, então? Pode. Ótimo. Pode. Vamos lá. Ok, essa parte aqui já foi. E o que são os elétrons? Elétron, aqui é o símbolo dele, E- ou beta-. Beta é quando a gente está falando de uma equação radiativa, tá? Porque a partícula beta nada mais é do que elétrons que estão se desprendendo. Ela tem a característica de um elétron, tá? É uma partícula que constitui o átomo. Ele tem carga negativa e se localiza na eletrosfera em torno do núcleo atômico, o que decorre da força eletromagnética. A massa do elétron é irrelevante, tem cerca de 1 sobre 1836 da massa do próton, ou seja, ele praticamente é desprezível a massa do elétron. A gente não leva em consideração o peso dele, eu levo em consideração a carga dele, tá? Porque é ela que faz o efeito na natureza, é a carga. Isso que está chegando aqui, ó, de onde vem? O que significa essa luminosidade aqui? Não é a energia elétrica que está chegando? Fóton. De onde está isso? Na verdade, a eletricidade está se transformando em fóton, né? Está se transformando em onda eletromagnética, mas são elétrons que estão chegando aqui da eletricidade, que vem da hidrelétrica, e ele acaba se transformando em energia luminosa, tá? Então, aqui, por esse motivo, a massa atômica resulta da soma apenas das massas dos prótons e dos nêutrons. A energia elétrica, a energia elétrica deve-se à movimentação dos elétrons que circulam pelos fios de eletricidade. A carga positiva dos prótons, junto com a carga negativa dos elétrons, dão origem à carga elétrica. Tá? Então, o que é a eletricidade? É a movimentação de elétrons, é fluxo de elétrons que você retira de um material que estava inerte e ele passa por um processo e esse fluxo de elétrons acaba entrando em movimento, tá? E ele é recolhido e chega até nós em forma de eletricidade. Aí todo mundo fala, mas a gente não consegue ver, tal, mas a gente não consegue ver o elétron se movimentando, a gente vê o efeito dele, tá? A gente consegue ver o efeito dele. Você chega em casa, liga seu aparelho, você liga o ventilador, se eu ligar aqui, vai começar a se movimentar. Ou seja, a energia eletrônica, a energia que provém dos elétrons, ela começa aqui, nós estamos vendo a energia se transformando em luminosa. Quando eu coloco o ventilador para ligar, ela começa a movimentar, a energia cinética. Tá, gente? Tudo bem até aqui, meu povo? Sim. Estamos indo. Mas tem dúvida até agora ou vocês estão achando bonitinhas as partículas? Não tem dúvida, eu acho. Ótimo. Formação dos íons. Agora é a parte mais gostosa. Íon. O que é um íon? É quando um átomo, ele perde elétrons, tá? Um átomo, na natureza, ele é eletricamente neutro, porque a quantidade de prótons, que é o positivo e o negativo, são iguais, tá? Em física, vocês veem as cargas elétricas, quando elas se igualam, não fica nulo? As cargas não se anulam? Então, você consegue tocar, eu consigo tocar no meu celular. Por quê? Porque os elétrons daqui
todos eles estão na mesma quantidade que o próton. Então, eles estão estáveis, tá? A carga elétrica desse material, desse plástico, desse vidro, dessa madeira, ela é igual, a carga positiva é igual à carga negativa. É a partir do momento que isso acontece, a substância atinge seu estado fundamental, ele passa a existir, ele tem a estabilidade, ok? Então, aqui, íons são átomos que sofreram alguma eletrização, podendo ter ganhado ou perdido elétron. Então, é natural que o elemento químico, que o átomo, ele tende a ganhar elétron e ele tende a perder elétron, tá? Então, quando o átomo perde elétron, o que acontece? Se ele tem as cargas iguais, positiva e negativa, e ele perde elétron, o que aumenta? Não é o positivo? A tendência dele é ficar mais positivo. Então, o número de prótons dele aumenta, tá? Quando o átomo perde elétron, ele fica carregado positivamente em decorrência dos prótons e formam cátions. Então, quando o átomo ele tem a tendência a perder elétron, ele começa a ser chamado de cátion, tá? Nessa condição, os elétrons são chamados de elétrons livres, que é o mesmo que dizer que são mais externos, porque estão mais distantes do núcleo atômico. Quando o átomo ele ganha elétrons, aí ele fica na forma de ânions. Então, ó, ao contrário, são chamados ânions quando o átomo tem um maior número de elétrons devido ao ganho e é carregado negativamente. Então, você tem ali o átomo neutro, ele começa a ganhar carga positiva, a tendência não é o número de elétrons ser maior do que o positivo, por isso que ele tem o aspecto negativo. Tá? Ele é chamado de ânion, tá bom? Tudo bem, gente, até aqui? Sim. Sim. Ó, Sim. então, eu fiz uma tabela geral aqui para vocês. Próton, o símbolo dele é P, a massa dele é 1,673 vezes 10 a menos 24, ou seja, muito pequenininha. A massa atômica, a unidade de massa atômica, isso aqui é 1, e a carga do próton é mais 1, porque ele é positivo. Nêutron, simbologicamente, nós temos o N0, porque ele não tem carga. A massa dele é equivalente à do próton, né, quase o mesmo valor, ele é pouquinha coisa mais pesado. A unidade de massa atômica dele é 1, e a carga dele é 0. E o elétron, símbolo dele é o E-1. Aqui nós temos a massa 9,109 vezes 10 a menos 28, ou seja, é muito leve, praticamente irrisório. Essa massa 0,0005 aqui é uma massa qualquer, na verdade seria 9 vezes 10 a nona, e a carga dele, que é o que interessa, é menos 1, tá? Então, esses aqui são os parâmetros das 3 partículas atômicas, assim, de maior importância, né? Tudo bem? Tudo bem, gente, até aqui? Sim. Tudo. Sim. Aí nós vamos falar um pouquinho agora sobre o Dalton. Vocês lembram do Dalton? Quem é ele? Aquele que fez o modelo da bola de bilhar. Ele fez ele foi um dos maiores estudiosos, tá? Nós temos muitas teorias que provêm dele que a gente utiliza até hoje, ok? Então vamos falar os postulados de Dalton. Ele, como era muito estudioso, ele fez uma série de estudos e experimentos científicos e ele desenvolveu certas teorias. Então, o primeiro postulado dele é o seguinte: dentre os principais postulados, da teoria de Dalton, podemos citar. Primeiro postulado, e que a gente utiliza até hoje: toda matéria é constituída por pequenas partículas esféricas, ou seja, a gente utiliza até uma parte. Toda matéria é constituída de átomos, tá? Depois, um conjunto de átomos que apresentam as mesmas massas e tamanhos possui propriedades químicas semelhantes e constitui um elemento químico. Isso nós utilizamos até hoje. O que é um elemento químico? Um conjunto de átomos com o mesmo número de prótons, tá? Depois, os átomos de diferentes elementos químicos apresentam diferentes massas, tamanhos e propriedades. Hoje, nós sabemos que átomos de elementos químicos diferentes é porque o número de prótons deles são diferentes, tá bom? Próximo. Os átomos não podem ser criados nem destruídos, uma vez que são maciços e indivisíveis.
As reações químicas comuns consistem na simples reorganização dos átomos. Isso daí a gente utiliza até hoje. O que é a reação química? Você tem duas substâncias antes ou mais, e elas vão sofrer um rearranjo, ou seja, a ligação química vai quebrar e vai se formar de novo para formar novos compostos, tá? E por último, as diferentes substâncias são formadas pela combinação de átomos e elementos em uma proporção de números inteiros e em proporções fixas. Isso daí vocês vão ver logo que a gente for estudar a lei de Proust e a lei de Lavoisier, que se chamam leis ponderais das reações químicas. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Sim. 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 Aí ele foi um dos primeiros que começou a dar simbologia para os materiais que existiam na época deles, em 1808. Tá? Então, ele representava alguns elementos químicos por desenho. Então, ó, na época em que foi proposto o modelo atômico de Dalton, eram conhecidos cerca de 50 elementos químicos. Por volta de 1810, o químico Berzelius organizou a notação química que era usada nessa época, e que era muito confusa, introduzindo como símbolo dos elementos a iniciais de seus nomes em latim. Então, por exemplo, o elemento ouro, tá? Na alquimia, ele era uma bolinha com um pontinho no meio. Em inglês, ele chamava gold, os símbolos em inglês era o G, o nome em latim, áureo, e o símbolo em latim é o AU, que é utilizado até hoje. Então, a simbologia de Dalton envolvia o nome em inglês e o símbolo com a inicial, a bolinha com a inicial, e Berzelius utilizou o latim, e o símbolo do ouro é AU mesmo, que até hoje ele está na tabela periódica como AU. Depois nós temos a prata, ela representava a lua, né, o quarto minguante da lua, né? Dalton deu o nome da prata de silver, símbolo S, enquanto Berzelius utilizou o nome dela em latim, o argento, né? Por isso que o símbolo da prata até hoje é o AG. Se vocês forem ver na tabela periódica, até hoje a simbologia é o AG. O ferro é aquele símbolo grego lá dos lutadores, né? Em inglês eles chamam iron. A representação de Dalton é a bolinha com o I no meio. E o Berzelius utiliza o Fe, que é utilizado até hoje. Ok? Cobre é o espelho de Vênus, né? Que é o símbolo feminino. O ferro era o símbolo da masculinidade e o cobre é o símbolo da feminilidade. E aqui, deixa eu voltar aqui. Aqui, cobre, em latim ele é cuprum, por isso que o símbolo dele é Cu, tá? Dúvidas? Aí nós temos aqui a representação dos átomos simples, hidrogênio, o carbono, a bolinha preta, alumínio, nitrogênio, sódio, enxofre, estrôncio, bário, fósforo, zinco. Depois vem o magnésio, que parece um ovinho partindo da casquinha vertical. O cálcio era um ovinho partindo da casquinha lateral, que realmente o cálcio, ele deriva do ovo. Assim, o elemento cálcio, a gente sabe que essa nomenclatura dele é por causa do ovo, né? Aí o potássio, o mercúrio, o oxigênio, a prata, o ouro, platina, ferro e o cobre. Então, o que ele fazia? Quando ele queria montar as fórmulas das moléculas, ele fazia a combinação dos elementos. Então, a água, ele achava que tinha hidrogênio, que tinha o oxigênio e o hidrogênio. Então, ele colocou o pontinho, a bolinha com o pontinho e o O. Aí, depois se soube que a água, ela tinha 2 átomos de H e um O. Aí tem aqui os 2 hidrogênios e o O. Ok? Amônia, mesma coisa, hidrogênio e nitrogênio. Aí nós temos aqui 2 bolinhas de N e uma bolinha de H. Aí o monóxido de carbono é o C e o O, ou seja, a bolinha branca é o O e a bolinha preta é o carbono. O gás carbônico, ele chamava de ácido carbônico, mas o CO2 era a bolinha de carbono no meio e os 2 átomos de oxigênio na lateral, desenhado de bolinhas. Se por acaso vocês fazerem atividade no caderno de questões e falar, dê a representação simbólica de Dalton,
nada mais é do que fazer o desenho das moléculas com bolinhas, tá? Por exemplo, o gás metânico, o que é o CH4? Eu tenho um átomo de carbono e 4 átomos de H. Então, vocês vão desenhar uma bolinha de uma cor e 4 bolinhas diferentes ao redor do elemento carbono. Tá bom, gente? Então, aqui, ó, na combinação química, na reação química, nós temos aqui o seguinte, o átomo de carbono, com 2 bolinhas de oxigênio, vai dar uma bolinha de gás carbônico. Então, era assim que ele fazia as combinações dos elementos químicos nas reações químicas, tá? Ele equacionava, tá bom? Tudo bem até aqui? Sim. Dúvidas? Sim, professora. Ok. Para indicar a proporção de cada um dos elementos químicos que formam determinada substância, Dalton associou o índice numérico aos símbolos. Então, o primeiro estudo sobre simbologia dos elementos e as reações químicas como elas ocorrem hoje provém desde a época de Dalton, tá? Uma substância é representada graficamente por meio de símbolos e índices numéricos. O que é o símbolo? É o elemento químico e o índice é a quantidade de átomos desse elemento, tá? Que compõe as fórmulas. A fórmula representa a constituição de cada unidade que forma a substância. Essas unidades são chamadas de moléculas. Por exemplo, a molécula da água, cuja fórmula é o H2O. Observando aqui a água, eu tenho 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. Isso é uma molécula, ok? Dalton é considerado o pai da química teórica. Quando ele tinha apenas 12 anos de idade, começou sua carreira dando aulas em uma escola da comunidade Quaker, da qual era membro. Ele é responsável também por uma das mais importantes leis da física, a lei das pressões parciais dos gases. Daí, quando vocês já tiverem no segundo ano, o professor de física for dar aula sobre máquinas térmicas, aí vocês vão aprender a teoria dos gases. Antigamente eu dava muita teoria dos gases em química, mas aí o currículo acabou retirando essa teoria e passou para física, tá? Também é muito legal estudar as pressões parciais dos gases. Além disso, atuou como meteorologista. Por outro lado, John Dalton foi o primeiro cientista a descrever a deficiência visual da qual sofria. Vocês já ouviram falar daltonismo? Já. O Já, daltonismo professora, é uma várias pessoa que vezes. só consegue ver o preto e branco, não é? Dalton, ele tinha essa doença. Tanto é que o nome de daltonismo surgiu por causa dele. Tá? Foi ele que começou a descrever cientificamente os aspectos da doença, certo? Então, John Dalton foi o primeiro cientista a descrever a deficiência visual da qual sofria e que ficou conhecido como daltonismo, e que impediu o portador de distinguir algumas cores, tais como vermelho e verde, ok? Vocês conhecem alguém que é daltônico? Não, Sim. infelizmente. Meus amigos. Ainda Ok. não. O tio da minha prima. Ele é daltônico? Sim, E ele você já não. perguntou para ele como que ele vê o mundo? Bom, ele tinha colocado uma camiseta que manchava muito. Aí todas as camisetas verdes dele ficou rosa. Aí ele Nossa. enxergava vermelho. Nossa, hein? Ele Pois não é, gente. enxergava rosa, ele enxergava vermelho. É, muito engraçado isso, né? Mas, Verdade. enfim, deixa eu interromper o compartilhamento. Por hoje é só. Só um minuto. Olha só. Gente, tem uma aluna, a Camille Caroline, ela já estava aqui na aula? Eu não sei. Só sei que ela está pedindo para entrar. Ela Mas qual o nome? para entrar agora e a aula acabou. Ela tava mandando mensagem No agora. final da aula, a impressão minha. Então, a aula acabou, eu não vou deixar mais ninguém entrar. Tá bom, gente? Foi uma satisfação enorme estar com vocês hoje, tá? Uma ótima participação de vocês. E eu vou encerrar a aula por aqui. Até a próxima. Aguardem o próximo formulário, tá bom? Um abraço, fique com Deus. Tchau, professora. Tchau, tchau. Tchau, professor.